Você já esqueceu algo muito importante, como um compromisso, uma senha ou até o nome de um amigo? Aposto que na hora bateu aquele medo de estar começando a perder a memória, não é? E não é para menos. As doenças neurológicas como demência, Alzheimer, Parkinson e ELA estão crescendo em ritmo acelerado. Hoje, mais de 55 milhões de pessoas convivem com a demência. E a previsão é que esse número chegue a impressionantes 150 milhões nos próximos 30 anos. Para você ter uma ideia, uma nova pessoa é diagnosticada com demência a cada 3 segundos. Mas será que existe algo que podemos fazer no dia a dia para proteger a saúde do nosso cérebro? E se eu te dissesse que algo tão simples quanto a posição em que você dorme pode fazer toda a diferença? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. A forma como você dorme pode influenciar diretamente a sua memória e até ajudar na prevenção de problemas neurológicos como a demência. E já vou dar um spoiler. É algo fácil de fazer. Mas antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. E claro, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, familiares e colegas. Tenho certeza que você conhece alguém que precisa dessas informações. E me conta, você tem notado falhas de memória? Como anda a qualidade do seu sono? Responde aí nos comentários. Agora, vamos lá. Por que será que as doenças neurológicas estão aumentando tanto nos últimos anos? Alguns motivos são bem evidentes. Primeiro, o envelhecimento da população. Depois, o estilo de vida moderno, mais sedentarismo, alimentação de baixa qualidade, níveis altíssimos de estresse. Hoje em dia, o ritmo de vida está cada vez mais acelerado. Chefe mandando mensagem no WhatsApp no domingo, notificações a todo momento e o nosso sono cada vez mais curto e de pior qualidade. Além disso, doenças como diabetes e hipertensão, que afetam diretamente o cérebro, estão cada vez mais comuns. Mas não para por aí. Temos também as toxinas ambientais. Pesticidas e agrotóxicos usados em excesso, contaminando água e alimentos, podem aumentar o risco de doenças neurológicas, como o Parkinson. Aliás, o crescimento de casos de Parkinson é assustador. Uma verdadeira pandemia silenciosa. Até mesmo o consumo frequente de peixes pode trazer riscos, por causa da contaminação por mercúrio. Sem falar na poluição do ar, difícil, não é mesmo? Nosso corpo é realmente muito resistente. E o que dizer da Covid-19? Quase todo mundo pegou. E os impactos dela no cérebro são cada vez mais evidentes. A ciência já mostrou que o coronavírus pode causar, tanto a curto quanto a longo prazo, prejuízos importantes na memória, atenção, linguagem, comunicação, velocidade de processamento mental, tomada de decisão e aprendizagem. Pesquisas indicam que a Covid envelhece precocemente o cérebro, acelerando o processo de demência por conta da inflamação no sistema nervoso. Então, se você andou esquecendo a senha do celular ou do banco, calma, vamos entender melhor. O que é demência? A demência é uma síndrome caracterizada pela perda progressiva de funções cognitivas, como memória, linguagem e raciocínio. Essa perda afeta diretamente a capacidade da pessoa de realizar tarefas do dia a dia. E a doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência, representando cerca de 70% dos casos. Infelizmente, a demência não afeta apenas quem recebe o diagnóstico. Ela impacta toda a família. O sofrimento é grande, tanto para o paciente quanto para os cuidadores. O problema é que até o momento os medicamentos disponíveis são apenas paliativos. Eles não conseguem parar a progressão da doença. Agora você pode estar pensando, ok, eu tenho tido algumas falhas de memória, será que já é algo grave? Calma, existe uma diferença muito clara entre a perda de memória normal e a demência. Esquecer onde deixou as chaves é normal. Todos nós temos lapsos de memória de vez em quando. A perda de memória comum inclui esquecimentos ocasionais de nomes, datas ou eventos recentes, ou até onde colocou determinado objeto. Normalmente, a memória volta com uma dica ou lembrete. E por que isso acontece? Na maioria das vezes, é pura distração. Quando estamos estressados ou com muitas tarefas na cabeça, nosso cérebro simplesmente não registra as informações de forma eficiente. O hipocampo, região do cérebro responsável pela memória, também pode sofrer com o estresse crônico. Além disso, memórias antigas, como o nome de um colega da faculdade que você não vê há 40 anos, podem ficar menos acessíveis com o tempo. É como se o caminho até essa lembrança fosse se apagando. Agora, a demência é diferente. Ela envolve uma perda de memória persistente e progressiva. A pessoa tem dificuldade para aprender coisas novas, alterações de personalidade, comportamento e humor, além de dificuldades em realizar tarefas simples do cotidiano. Quer exemplos?
Esquecer onde estacionou o carro, normal. Esquecer como dirigir, sinal de alerta. Não lembrar o nome de um amigo distante, normal. Não reconhecer pessoas da família, preocupante. Importante lembrar, a demência não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Se você ou alguém próximo está preocupado com a memória, procure um médico para uma avaliação completa. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. E agora, vamos a um teste rápido? Separei 10 perguntas. Pegue papel e caneta e anote. Responda apenas com sim ou não. 1. Você tem uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais? Sim ou não? 2. Você controla o estresse com técnicas como meditação, yoga, respiração profunda ou até mesmo escrevendo num diário? Sim ou não? 3. Você dorme pelo menos 7 horas por noite com boa qualidade de sono? Sim ou não? 4. Você pratica exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos por dia? Sim ou não? 5. Você mantém sua mente ativa, lendo, estudando, fazendo palavras cruzadas ou aprendendo coisas novas, como aqui no YouTube? Sim ou não? 6. Você faz exames médicos de rotina e controla doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto? Sim ou não? 7. Você evita o tabagismo e o consumo excessivo de álcool? Sim ou não? 8. Você mantém uma vida social ativa, com contato frequente com amigos e familiares? Sim ou não? 9. Você controla o peso e evita a obesidade, que também é um fator de risco para a demência? Sim ou não? 10. Você cuida da sua saúde mental, tratando ansiedade e depressão quando necessário? Sim ou não? Agora conte quantos sim você respondeu. Se a sua pontuação foi 10, parabéns, seu estilo de vida está bastante protetor para o cérebro. Agora, se a sua pontuação foi 5 ou menos, fica o alerta. Está na hora de mudar e rápido, mesmo que você seja jovem. A prevenção da saúde cerebral começa agora. E como a posição ao dormir pode interferir no seu cérebro? Antes de falar da posição, precisamos entender o papel do sono no funcionamento cerebral. Por que o sono é tão importante? Todos os animais dormem, e estudos mostram que privar um animal de sono por dias ou semanas pode ser fatal. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que o próprio cérebro reciclava seu lixo celular. Enquanto o corpo conta com um sistema linfático, que elimina toxinas, o cérebro parecia não ter nada semelhante. Mas tudo mudou em 2012. Pesquisadores descobriram o chamado sistema linfático, um mecanismo exclusivo do cérebro que funciona como um verdadeiro lixeiro, eliminando resíduos, toxinas e proteínas prejudiciais durante o sono. E por que demoraram tanto para descobrir? Porque o sistema linfático só funciona enquanto estamos dormindo. Em cadáveres, ele simplesmente não aparece. Através de técnicas modernas, como a ressonância magnética funcional, os cientistas conseguiram visualizar o sistema em funcionamento. Imagine túneis preenchidos por líquido ao redor dos vasos sanguíneos do cérebro. A cada batimento cardíaco, o fluido circula por esses túneis, levando embora os resíduos acumulados. Mais de 95% dessa limpeza cerebral acontece durante o sono. Se você não dorme bem, essas toxinas se acumulam, prejudicando a comunicação entre os neurônios e aumentando o risco de doenças como Alzheimer. Aliás, as proteínas beta-amiloide e tau, que são marcas registradas do Alzheimer, se acumulam muito mais em quem dorme mal ou dorme pouco. Além disso, com o envelhecimento, dormimos menos e nossas artérias perdem elasticidade. Isso reduz o impulso necessário para o funcionamento eficiente do sistema linfático. Isso explica a relação entre envelhecimento, hipertensão e demência. Então, como manter esse sistema funcionando bem? Algumas dicas simples. Durma pelo menos 7 horas por noite. Controle a pressão arterial. Pratique atividade física. Pesquisas com animais mostram que o exercício físico melhora o fluxo linfático e ajuda na eliminação de proteínas nocivas. Mas, e a posição ao dormir? Qual é a melhor? É de barriga para baixo, de costas ou de lado? E de qual lado? A melhor posição é dormir de lado, principalmente do lado direito. Estudos com roedores mostraram que essa posição facilita a drenagem linfática do cérebro. Em humanos, descobriu-se que dormir do lado direito favorece a drenagem pela veia jugular direita, que é responsável por drenar o sangue da cabeça. Curiosamente, pessoas com doenças neurodegenerativas como Alzheimer tendem a dormir mais de costas, o que pode dificultar essa drenagem. Por outro lado, pessoas com cérebros mais saudáveis passam a maior parte do tempo dormindo de lado. Um estudo observou que 72% dos pacientes com demência passavam mais de 2 horas por noite dormindo de costas, comparado a apenas 37% das pessoas saudáveis.
Dormir de lado pode ajudar o cérebro a eliminar proteínas tóxicas de forma mais eficiente. Se você tem o hábito de dormir de costas ou de bruços, vale a pena treinar para mudar. Uma dica simples é usar a técnica da bola de tênis. Coloque uma bola costurada num bolso nas costas da sua camiseta de dormir. Isso vai dificultar que você role para a posição de costas durante a noite. Claro que, como a ciência ainda está avançando, não podemos afirmar que dormir de lado previne definitivamente a demência. As pesquisas ainda são recentes, mas considerando que é uma medida simples, sem custo e sem riscos, vale a pena adotar. Lembre, o sono é um investimento fundamental na sua saúde cerebral. Priorize boas noites de sono e mantenha o seu cérebro funcionando em plena capacidade. E você? Costuma dormir de lado? Gostou do vídeo? Então já deixa o like. Compartilhe com quem precisa dessas informações e, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal. E se chegou até aqui, vou deixar aqui 2 recomendações de vídeo para você assistir também. Eu sou Ricardo Parente e esse é o canal Mundo Vida Nutri. Até a próxima, pessoal!